Oi, pessoal. Então, a gente vai ver agora as operações com radicais. Soma e subtração. Para a gente somar e subtrair radicais, a gente precisa ter radicais que são semelhantes. O que são radicais semelhantes? São radicais que têm o mesmo número dentro da raiz e o mesmo índice da raiz. Então, no caso dessas duas aqui de cima, a gente tem raízes quadradas. De quem? De 7. Se a raiz é quadrada e é de 7, significa que elas são raízes, que a gente tem radicais semelhantes, tá? Então, eu posso somá-los e subtraí-los. A mesma coisa a gente tem aqui embaixo, ó. A gente tem uma raiz cúbica de 4 e aqui também temos uma raiz cúbica de 4. O que está na frente não quer dizer nada a respeito disso. Então, esses dois exemplos aqui são exemplos de radicais semelhantes. Então, só para retomar, precisa ter o mesmo número dentro da raiz e o mesmo índice da raiz, ok? Então, aqui nesse exemplo, simplificando expressões. Então, eu tenho 10 raiz quadrada de 3, mais 5 raiz quadrada de 3, menos 11 raiz quadrada de 3, mais 2 raiz quadrada de 3. Então, se eu quiser, eu posso somar e subtrair essas raízes aqui, porque todas elas são raízes quadradas de 3. Como é que eu vou fazer para somar e subtrair? O número que está aqui dentro não vai modificar, mas a gente vai somar e subtrair os números que estão aqui fora. É como se a gente quisesse dizer assim, afinal de contas, quantas raízes de 3 a gente tem aí? Aqui a gente tem 10 raízes de 3 e aqui a gente tem 5 raízes de 3. 10 mais 5 é 15. 15 o quê? Raízes quadradas de 3. Aqui a gente tem menos 11 raiz quadrada de 3 com mais 2 raiz de 3. Então, eu devo 11 e tenho 2. Eu continuo devendo 9, o quê? Raízes quadradas de 3. Agora, 15 menos 9. 15 raiz quadrada de 3 menos 9 raiz quadrada de 3. Eu vou fazer o 15 menos o 9, que vai dar 6 raiz quadrada de 3, ok? Agora, se a gente tem aqui, ó, eu tenho 6 raiz quadrada de 5, com quem que eu posso somar ou subtrair ela? Com essa aqui, que também tem uma raiz quadrada de 5. Então, eu vou fazer 6 raiz quadrada de 5 menos 5 raiz quadrada de 5. 6 menos 5 é 1. 1 o quê? Uma raiz quadrada de 5. Agora, o 2 raiz de 7, menos 2 raiz de 7, eu vou ter que somar ou subtrair ele com esse 3 raiz de 7. Não posso somar ou subtrair coisas diferentes. Aí eu tenho menos 2 raízes de 7 com mais 3 raiz de 7. Então, eu tenho mais 1 raiz quadrada de 7. Eu tenho como somar isso no final? Não. Eu não tenho como somar isso. Apenas se eu pegar o valor dessa raiz quadrada de 7 e o valor dessa raiz quadrada de 5, o valor decimal delas, certo? Na próxima aula, a gente vai ver como é que a gente faz para encontrar esse valor dessas raízes para a gente poder encontrar esses valores finais aqui. Como a gente não tem esses valores, a gente pode dar essa resposta dessa forma. Uma raiz quadrada de 5 mais uma raiz quadrada de 7. Agora aqui, eu tenho raiz quadrada de 50 mais raiz quadrada de 18. O que eu vou ter que fazer aqui? Eu preciso simplificar essas duas raízes, para eu ver se no final eu vou ter raízes semelhantes. Então, aqui o 50 a gente pode dividir por 2, que dá 25, que dá para dividir por 5, que dá 5, que dá para dividir por 5, que dá 1. Ou seja, como ela é raiz quadrada, eu preciso juntar de 2 em 2. Então, aqui eu tenho 5 ao quadrado. Vamos ver o 18. 18 simplificando ele, dividindo por 2 dá 9, dividido por 3 dá 13, dividido por 3 dá 1. 3 com 3 vai dar 3 ao quadrado. Substituindo aqui, a gente vai ter raiz quadrada de 2 vezes 5 ao quadrado, mais
raiz quadrada de 2 vezes 3 ao quadrado. Lembra que o número que tem o expoente igual ao índice da raiz cai fora da raiz. Então, o que eu vou ficar? 5 raiz quadrada de 2 mais 3 raiz quadrada de 2. Agora sim, eu posso somar esses dois aqui. 5 mais 3 são 8. 8 o quê? Raízes quadradas de 2. Lembrem que quando a gente está somando ou diminuindo, a gente não mexe no número que está ali dentro, ok? Por enquanto é isso. Até mais!